Salve, salve galerinha! Deixa eu ver aqui de novo para a gente brincar mais um pouquinho. Você que está se preparando para concursos públicos, vamos falar aqui um pouquinho sobre porcentagens, certo? Neste bloco, eu vou resolver umas 6 questões de vocês, com vocês, da banca FGV. Inclusive algumas questões já agora em 2024. Eu costumo muito usar umas regras de 3 para trabalhar com porcentagem. Lógico, cada situação eu posso trabalhar de um jeito, mas de um modo geral eu uso uma regra de 3 quando eu quero montar um problema. Agora, tem situações que elas estão mais fáceis, certo? Que às vezes uma figura vai resolver, porque você tem que lembrar que porcentagem é uma fração, é uma parte de um todo. Então, o maior problema de porcentagem, certo? Quando eu começar a destacar aqui para vocês, por exemplo, muita gente ela não consegue ler que toda a porcentagem, como você observa aqui, ó, 15%, ela não é apenas um número, ela tem que ser parte de um todo. Então aqui está uma informação essencial para quem vai usar uma regra de 3, ou você monta o seu jeito particular. Mas o mais importante é sobre que esse percentual ele é calculado. Ok? Então, prestem muita atenção. E uma coisa que acontece muito, vocês já podem ver por aqui, ó, 15%, 10%. São raros os casos em que as porcentagens de uma prova não são 10 ou múltiplos de 10 ou a metade, né? 15, 25, entendeu? Então isso ajuda muito com a dica dos 10%. Eu costumo dizer com a cola de 10%. Vocês vão observar bem, prestem bem atenção, em especial algumas questões já de 2024, se você agora vai se preparar para o nosso concurso, falando aqui no nosso Ceará, para a Câmara Municipal de Fortaleza. Mas serve de um modo geral para tudo. Aqui o assunto é porcentagem, beleza? Então vamos nós aqui. No restaurante do Abreu, as contas apresentadas aos clientes são sempre resultado, olha bem, da soma do consumo com a gorjeta, que no caso aqui é de 15%. Beleza. Após comer nesse restaurante, Gastão recebeu a conta de R$ 49,68. Você lembra o que é a conta? A conta que você vai pagar é o que você consumiu mais a gorjeta de 15%. A gorjeta de 15% sobre o quê? Sobre o teu consumo. Então, eu sempre costumo dizer assim, quando vai usar essa regra de 3, é importante lembrar de 3 informações. Então, se eu colocar aqui mais uma sequenciazinha, eu tenho o consumo, né, no caso aí do senhor Gastão, eu tenho o consumo dele, aí junto ao que ele consumiu vai ser pago aí a gorjeta. Então o primeiro passo é esse para quem quiser usar a regrinha de 3, certo? Reconhecer geralmente essas 3 informações. Vocês vão observar que isso acontece demais. A gorjeta. E o terceiro elemento é o que você vai efetivamente pagar. Isso é questão de você se organizar. E aí eu costumo sempre dizer, olha, uma porcentagem aí dessas 3 informações foi dada. Então, o primeiro ponto é reconhecer quem são as informações, né? Consumo, a gorjeta e a conta. Uma dessas porcentagens foi dada, todo mundo está vendo aqui que 15% que é a gorjeta. Então, 15% é a gorjeta, beleza? 15%. E aí eu digo assim, se ele te dá uma porcentagem, essa porcentagem é calculada sobre alguma coisa. E a grande deixa, a grande dica do Tio Vevé está aí. Sempre essa porcentagem te leva, te indica quem tu vai chamar de 100%. O pessoal bota muito como 100% o valor que é dado na prova. Não, gente. Às vezes você nem tem esse valor em números reais, né? Tem aqui números relativos que são as porcentagens. Então, quer dizer, a gorjeta de 15% sobre o consumo. Então, obrigatoriamente, o consumo representa os 100%. Então, o primeiro passo é reconhecer quem são as informações. Segundo passo, associar a cada informação a sua porcentagem, né? Que uma é dada, ela te leva aos 100, e a terceira é um raciocínio lógico matemático. Se o teu consumo é de 100,
tu vai pagar uma gorjeta ainda de 15. Percentualmente falando, a tua conta vai ser de quanto? 115%, concorda? Pronto, a gente está chegando onde a gente quer. Quem vai usar a regra de 3, eu só preciso agora, para fechar com chave de ouro aqui, na questão, uma dessas 3 informações foi dada, no caso aqui, em dinheiro, já que é uma conta. E o valor aqui é 49,68. Se eu achar essa dupla, a dupla que eu digo, é uma informação percentual e o seu respectivo valor, no caso aqui, em dinheiro. Quem é 49,68? Olha como está bem claro. É a conta. Então, eu sei que nessa questão, 115% equivale a 49,68. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Você com essa dupla aqui, você acha qualquer coisa que a prova te peça. Quer ver? Vamos continuar a questão. Entretanto, ele recusou pagar esses 15 de gorjeta. Olha a minha história. A gorjeta aqui, que nós temos aqui, né? Ele recusou a pagar de 15%. Resolveu pagar apenas 10% de gorjeta. Então, ele resolveu pagar apenas 10% de gorjeta, que é calculado sobre esse consumo que é de 100. Então, nessa outra situação, que é a que ele decidiu pagar, a sua conta vai ser diferente, porque o que ele vai pagar agora vai ser 110%. Certo? Isso aqui não vai mudar, gente, essa dupla aqui. Se eu tiver essa dupla, se eu tiver tudo isso aqui, era tudo que eu precisava para montar a minha regra de 3, que é uma informação em porcentagem e a outra informação, no caso aqui, em dinheiro. Então, ó, eu tendo essa dupla aqui, eu sei que nessa questão, olha que maravilha, 115% representa quanto em dinheiro? R$ 49,68, ok? Beleza. De posse de tudo que eu tenho anotado aqui, vamos ver qual foi a pergunta da prova. Dessa forma, sua conta, olha aqui, diminuiu. Quer a vantagem maior de todas para a regra de 3? Que você consegue fazer um único cálculo. Geralmente, os concorrentes vão fazer, no mínimo, na melhor das hipóteses para eles, 2 cálculos. Então, se ele quer que quanto é o valor em dinheiro que vai diminuir a conta dele, por que eu não vou ver isso logo em porcentagem, gente? Porque se ele ia pagar 115, resolveu pagar apenas 110, ele diminuiu quanto? Em dinheiro você não sabe, que é o que eu quero descobrir. Mas em porcentagem diminuiu o quê? 5%. Concorda? Então, aqui eu tenho tudo o que eu preciso, ainda tenho um atalho, não preciso usar negócio de cruz credo na tua vida, esquece isso. Então, o que diminuiu na conta é o resultado dessa pequena continha aqui, 5 vezes 49,68, beleza? Vou te mostrar isso ao longo dessas questões. Dividido pelo que sobrou ali, que é R$ 115. Como é que tu vai fazer essa conta? Né? Partindo do princípio que você sabe fazer bem isso aqui. R$ 115. Se quiser facilitar a tua vida, né, gente? Eu pego 5 dividido aqui, 115 por 5, e dá 23. A parte aritmética, gente. Você é um concursado já, você declara isso. 49,68 dividido por 23 dá exatamente R$ 2,16. Resposta certa, letra A, gente. Ok? Letra A. Se você associar a regra de 3, se você tiver paciência para construir isso aqui, você já vai ter um atalho muito grande. Então, é um caminho. Porcentagem tem um lado bom
que tem muitos caminhos para se resolver. Decida um por você. Então vamos lá, olha outra questão da FGV, mas como é parecida, né? Então a gente tem aqui 3 amigos foram a um restaurante, o povo aqui gosta, né, da FGV, e a conta, já incluídos os 10%, foi de R$ 105,60. Beleza. Olha que já tem aqui negócio de porcentagem. Então, se você começar a lembrar das coisas, eu tenho mais uma vez um consumo, né? O pessoal vai ao restaurante, vai consumir. Tem o consumo. Qualquer coisa que você consumir, quando você for pagar, vai ser acrescido aí a gorjeta. Vai ver, uma hora vai fazer essa letra ficar bonita aqui, viu? Prometo. Aqui é a gorjeta. E sim, no final das contas, a conta em si. Beleza. Aí você reconhece, quem quer usar a regra de 3 tem que ter essa paciência. Primeiro, identificar os personagens que aparecem nesse teu filme, né? A conta, o consumo e tudo isso. Uma porcentagem que foi dada, que foi a gorjeta de quanto? 10%. A gorjeta de 10%. Beleza? E o que eu tenho? A gorjeta é sobre o consumo. Então, o nosso consumo, com certeza, é o que você vai chamar de 100%. E o que vai acontecer? Se você consumiu 100, vai pagar 10 de gorjeta, qual vai ser o valor da conta em porcentagem? Lembra que este é o nosso segundo passo. 110%. Show até aí? Beleza. Segundo ponto. Terceiro, que é o que vai te dar e te deixar em condições de pegar essa regrinha de 3 aqui, que está só te esperando para tu resolver. Você precisa achar o casal 20 ali, né? Então, uma dessas 3 informações, consumo, gorjeta ou conta, foi dada em dinheiro, você pode ter certeza. E quando a gente observa aqui, ó, 105,60. E o que é isso? Vamos ler. Então, foi no restaurante e a conta já incluídos os 10% é 105,60. Ou seja, R$ 105,60, R$ 105,60 representam os 110%. Você pode amarrar isso ali na sua regra de 3 sem medo. Nessa questãozinha aqui, 110% em din-din equivale a R$ 105,60. Vamos ver o que a questão vai pedir, né? Se eles resolveram não pagar os 10%, então vamos imaginar esta situação. Quando eles vierem aqui na situação, a conta tinha dado 100, lembra? 100%. E eles resolveram pagar 0 de gorjeta. Então, qual vai ser a conta que eles vão efetivamente pagar? 100%. Então, se a questão pedir o valor da conta é 100%, e da conta que eles resolveram pagar, ele está querendo saber, então, quanto é 100%. Então, aqui você vai ter o valor da conta. Beleza, quando você resolver essa regrinha de 3 aqui, você vai achar quanto os 3 rapazes vão pagar pela conta, né? Tirando os 10%. É muito perigoso querer tirar 10% de 105,60 e você acabar achando uma resposta. Então, a conta para os 3 é o resultado disso aqui. 100 vezes 105,60 dividido pelo que sobra. Essa é uma maneira de você ter um atalho, gente, para fazer essa regrinha de 3 aí. E sempre onde está o teu x da questão, eu junto, ó, 100 vezes 105,60. Posso cancelar esse 0 com esse 0 aqui. Então, a conta, gente, é o resultado desta continha aqui todinha.
10 vezes 105,60, se você multiplicar por 10, você vai ter 1.056, certo? Dividido por 11, porque você já cancelou ali o zero. E quando você fizer essa continha, você vai achar que a conta deles, ao invés de 105,60, será de R$ 96. Esta é a conta sem os 10%. Se professor, mas não tem nada. Claro que não tem. Porque quando você olha aqui, foram mal e dividir igualmente pelos 3. Então agora você vai pegar essa conta, vai dividir pelos 3 e R$ 96 dividido para 3 pessoas, cada um vai pagar a bagatela de R$ 32. Alternativa certa, letra C. Gente, é um atalho muito grande para vocês. É ter paciência de construir esses 3 passos, beleza? Assista esses vídeos quantas vezes você achar necessário. Beleza, vamos mais. Vamos resolver umas 6 questões. Estamos chegando agora na metade. Se inscreva lá no canal, gente. Divulga, comente se você gosta, se você não gosta. Ok? Para a gente poder sempre estar motivado a fazer mais algumas coisinhas para vocês. Certo? Quero resolver muitas questões das bancas variadas. Peça qual é o concurso que você vai fazer, que a gente coloca questões aqui para você. Então, vamos lá. Olha a Maria. A Maria recebeu certo valor em moeda. Dessa quantia, de quem está falando? Não sei, sei que é de uma quantia. Ela depositou 25% na poupança. E gastou a terça parte em compras. Então, preste bem atenção aqui. A Maria, ela recebeu um determinado valor aí, certo? Nós não sabemos quanto é. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de usar alternativas para resolver, né? Quem tem dificuldade de montar algumas situações. Eu não sei qual foi esse valor, ok? Eu sei o que aconteceu, 2 coisas em relação a esse valor. Ela pegou uma parte para colocar na poupança. Então, uma parte disso ela colocou na poupança. E no enunciado foi 25% de que, hein? Eu só olhei na questão, dessa quantia, 25% na poupança. 25% disto aqui, que eu não sei quanto. Depois, ela gastou uma outra parte com compras. E o que foi que ela gastou com compras e da onde? Sabe-se que ela gastou 1/3, mas olha, gente, fração, porcentagem é uma fração, ela tem que ser de alguma coisa. Então, cuidado para você não pegar e vir sempre pegar ali, daquele valor. Não, mas foi 1/3 do restante. Se você pensar, olha bem, se nós estamos falando de porcentagem e você tira 25%, vai restar 75%. Tá claro? Então, quem for pelo caminho aí dessas porcentagens, nós estamos falando de 1/3 de 75%. Porque nós estamos falando do restante, gente. O valor é o 100%. Lembra que o 100% resolvemos 2 questões sobre isso. E aí, ainda tem o último detalhe. Do valor, ela tirou uma parte para poupança, uma parte para compras e ainda guardou no bolso, ainda tem aí no bolso, né? Ela ainda ficou com 1.870. Todas as informações estão aqui. Eu sempre falo, antes de pensar em resolver, sempre vá de olho a pergunta. A pergunta aí foi qual era a quantia que ela recebeu, ou seja, o início de tudo isso aqui. Então, você poderia começar a entender isso aqui, ó. Percentualmente falando, poupança 25% do valor. Então, se ela tira 25%, vai sobrar 75%. E de 75% ela tira 1/3 para fazer compra. E o resto que sobrar dali é 1.870. Eu costumo dizer que quando você consegue associar a figura, certas frações da sua figura, você ainda consegue resolver, ó, potencialmente muito melhor, tanto em tempo quanto em resultados. Então, vamos imaginar aqui que isto aqui
representasse o valor que ela recebeu. Deixa eu explicar aqui por que eu estou dividindo assim. Porque quem manda é a questão. Esse é o valor que ela recebeu. Beleza? Aí o que acontece? Disse que 25% ela tirou para a poupança. Só para a gente relembrar, 25% significa 25 sobre 100. Aí simplificando por 5 e tal, o máximo que eu vou conseguir chegar é dividir tudo por 25. Então eu vou ter aqui 1/4. 1/4 daquele valor ela colocou na poupança. Então eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui. 1/4 aqui, né? Então por isso que a gente dividiu em 4. Lembra que o denominador é sempre o total. O denominador representa aqui o total. Então, moçada, está aí. Então, 1/4 é o que ela colocou na poupança. Vou colocar P aqui de poupança. O que representa isso quando ela coloca na poupança? Representa o que restou, gente. Ó. Isso aqui é o que restou. Então, restaram esses 3 pedaços ainda daquela compra que ela fez. Aliás, aquele valor que ela recebeu. E aí, o que acontece? Aqui está dizendo que essa jovem, a Maria, do que restou, certo? 1/3 ela gastou com compras. Ou seja, tira mais um pedacinho aqui, que é o que ela gastou aqui com compras. Olha que ideia. Então, esse outro pedaço foi com compras. Poupança, compras e isso aqui, ó. Bem ao meio sobraram essas duas partes, que é exatamente o que ela ficou, que na questão disse que ela ficou ainda com 1.870. Por isso que a questão ajuda. O que a questão pediu? A quantia que ela ficou, que ela recebeu. Então, se de 4 pedaços, 4 partes, que é a metade, é 1.870, juntando as outras duas partes que ela usou na poupança e gastou, também representa 1.870, gente. Então, juntando o que ela gastou, colocou na poupança com o que sobrou, dá exatamente 3.740. Tá claro, gente? Muitas vezes questõezinhas que envolvem frações, você pode resolver assim, certo? Ou associar essa porcentagem correta aqui, mas aí você poderia levar um pouco mais de tempo para resolver isso aí. Beleza? Tá certo aí? Então vamos lá. Vamos aqui. Em uma empresa com 200 funcionários, 60% são homens. Desses homens, nós estamos falando desses 60% aqui, mais da metade, 55% são casados. Beleza. Para começo de história, eu começo a falar com a galera o seguinte, gente, é uma coisa muito repetitiva. Quando você tem uma questão que ela tem um perfil de tipo, foi feita uma pesquisa a um determinado grupo de pessoas, ok? Sobre 2 ou 3 temas, eu posso usar diagramas para resolver, certo? Ou eu posso juntar isso com informações. Todo mundo está vendo que tudo começa com um total de 200 funcionários, que uma parte dele é homem e que uma parte desses homens são casados. E aí você vai começar a questão, você já está começando a observar que eu tenho informações aqui para tudo. Sabe-se ainda que a porcentagem de mulheres não casadas nessa empresa é 25%. Eu já sei com certeza que o assunto é porcentagem. Eu já sei que eu posso melhorar a visualização dessa questão com o diagrama, mas o mais importante sempre que eu bato na tecla, você pegar todos os vídeos que eu falo, vai para a pergunta. E a pergunta tem
com relação ao total de funcionários. Porcentagem tem que ter a referência. Então, quando ele fala com relação ao total de funcionários, eu estou me referindo em relação aos 200 funcionários. O que ele quer? A porcentagem de homens não casados. Então, essa questão resume-se aos homens, gente. Então, preste atenção para tu não estar se desgastando. Se eu começar a perceber aqui, ó, se eu peguei, dominei o assunto porcentagem. Diagrama é um recurso que eu posso usar, mas a questão é porcentagem. Então, quando eu vou para a pergunta, eu sei o que me interessa. Eu quero transformar em porcentagem de informação de homens não casados. Então, cara, começa a construir. Quantos funcionários tem esta empresa? A empresa, ela tem 200 funcionários. Aí o que diz aí? 60% são homens. Quando eu pego aqui, homens representam 60%. Lembra lá no comecinho do vídeo, antes de começar a resolver, que eu falo muito sobre isso. É 10, é 20, é 30. Então, quando você vai aqui, ó, eu preciso saber 60% de 200, que não é difícil. Mas quem tem um pouquinho de dificuldade, pode usar essa colinha aqui, ó. É 10% de 200, gente. É só pegar e dividir por 10. Então, 210 dá 20. Cada 10% é 20. Então, usando raciocínio lógico matemático, se 10% é 20, 60% é isso 6 vezes, nós vamos ter aqui 120 homens. Preste atenção. Beleza. Aí a questão aqui, continuando, disse: desses homens, então nós estamos falando agora desses 120, ok? O que diz desses 120? Ele dá a porcentagem de casados. Casados aqui, que nós temos, representam 55%. Tudo é história, gente. Você usar um raciocínio lógico matemático para não estar precisando fazer muita conta. 50% de qualquer coisa, nós estamos falando aqui desta quantidade, é a metade. Então, se eu já tenho a metade de 120, que é 60. Você lembra a história que eu acabei de falar de 10%, que eu posso usar aqui uma colinha, 10%. Só não faz no lugar errado, nós estamos falando dos homens. Então, 10% dos homens daria 12 homens. Então, vamos juntar esse quebra-cabeça. Se é 55, é a metade dos homens, 60. Mas a metade de 10%, que é 6. Então, nós temos 66 homens casados. O que nos leva a um raciocínio dedutivo aí que homens não casados sobrariam 54 homens. Então, essa informação da mulher é irrelevante. Por quê? Porque a pergunta aqui é sobre os homens. Então, são detalhes que fazem você ganhar tempo na prova. E o que a questão pediu de você? Em relação aos 200, em relação ao total, então toda a porcentagem, gente, é sobre, literalmente, alguma coisa. Então, em relação ao total de funcionários, qual o percentual de homens não casados? Percentual eu não sei, mas de 200 funcionários, eu acabei de descobrir que 54 deles não são casados. Então, é isso que eu preciso transformar em porcentagem. Que eu posso pegar 54 e dividir por 200, ou simplesmente, gente, quando eu tenho uma fração de denominador 100, fica fácil, né? Então, se eu pegar isso aqui e dividir tudo por 2, o que a gente vai ter? 54 dividido por 2, 27. 100 dividido por 200 dividido por 2, 100. 27 sobre 100, ou 27%. Alternativa certa, letra B de bola. Cuidado para não perder tempo desnecessariamente. Muita gente que vai preencher tudo, descobrir
mulher, homem, só depois vai para a pergunta. Então eu não posso fazer isso, entendeu? Então preste muita atenção nisso aí. Outras questões que valem informação para vocês, preste aqui. O preço de um artigo, ele sofre um desconto de 40, depois um novo desconto de 20. E a pergunta aí foi o desconto total. Cuidado que não é em reais. Se vocês têm um desconto de R$ 20, depois um desconto de R$ 40, você tem um desconto de R$ 60. Quando você tem uma situação como essa, você tem descontos em momentos diferentes. Então, o desconto é sobre um valor, ou um aumento é sobre um valor. Então, uma das dicas que eu dou muito para quem tem um pouco mais de dificuldade, gosta de trabalhar com concreto, você vai aqui, você determina, gente, quando você não tem o valor, quando você só tem questões, né, em que as informações, todas elas, dadas aí no enunciado, e pedida, quando você olha nas alternativas, tudo está em forma de porcentagem, eu posso pegar esta coisa, no caso aqui, o artigo, dinheiro, seja lá o que for, e determinar um valor. Qualquer valor vai te levar para o mesmo lugar, certo? Só que vai ter mais ou menos dificuldade. Então, para facilitar, eu digo, gente, adote um valor de preferência 100. 100 pessoas, 100 livros, 100 contratos. No caso aqui nós estamos falando de um preço, então R$ 100. Se você acha real desvalorizado, coloca euro, qualquer coisa que você queira. Então tudo começa desse 100. A vantagem de 100 é que te economiza tempo, porque alguns cálculos, às vezes os principais, eu não vou precisar fazer. Como, por exemplo, o que acontece? Primeiro, vai ter aqui um desconto, certo? De quanto? Primeiro desconto, 40%. Então, você vai ter aqui um desconto de 40%, é em cima do preço que você resolveu adotar. Então, 40% de 100 é exatamente 40. Por isso é a vantagem. Ó. Já economizei um cálculo, o que vai fazer com que esse produto agora, que custava 100, tem um desconto de 40, ele vai passar a valer agora R$ 60. Beleza? O que aconteceu depois? Um novo desconto. Um novo desconto. Só que agora um desconto de 20%. Isso, gente, é sobre o valor atual. Já falamos aqui a história dos 10%, né, gente? Para te ajudar sempre. 10% agora é de 60, então é 6. Então, 20% são 12. Então, novo desconto, agora tirando 12 de 60, o valor final deste artigo será 60 menos 12. Você vai fazer essa conta aí, vai custar R$ 48. Beleza? O que a prova perguntou? De quanto foi o desconto dado no final de tudo? Algo que custava aqui para a gente 100, depois de 2 descontos, passou a custar 48. Como nós estamos falando do valor inicial, olha a vantagem do 100. Nós estamos falando de 100. Então, se algo custava 100, terminou com 48, teve um desconto, uma desvalorização de R$ 52. R$ 52 de 100 representam exatamente 52%. Tá beleza? Tá claro aí para você? Então preste atenção, hein? Não tem um valor percentual, não tem um valor em números absolutos, adote o valor, entendeu? 100 pessoas, 100 dinheiro, né? Quando for dinheiro, contratos, qualquer coisa. Isso vai facilitar e muito a sua vida. Para a gente fechar mais um de 2024, esta aqui eu coloquei para os meus mentorados duas formas. Uma, o que muita gente vai fazer, certo? Isso para quem tem entendimento. Aqui é uma questão que a gente pode dizer de nível mais difícil de todas. Porque aqui envolve 3 tempos: passado, presente e futuro. Beleza? Aliás, não é essa, perdão, ainda é a 7ª. Aqui ainda está mais tranquila. Houve um equívoco aqui, então vamos lá. Preste bem atenção, mas também foi de 2024.
João possuía um número N de bolinhas quando encontrou José, a quem deu 40% das bolinhas, gente. Então, o que ele dá aqui é 40% das bolinhas, o que a questão chamou de N. Então, aquela história dos 100%. 100% é sobre quem aquela porcentagem é calculada. Então, acho que você não tem dúvida que a quantidade de bolinhas, em termos percentuais, representa os 100%. Quem garante isso para a gente, desde a primeira questão, a própria porcentagem, 40% das bolinhas. E aí o que aconteceu? O João, cabo de coração bom, ele deu ao José 40%, certo? Então ele tinha 100, ele deu ao José 40%. E aí no caminho, né, caba bom mais uma vez, ele encontrou o Júlio, né, umas bolas que ele carregava com ele, certo? Ele tinha um total de 100% de bolas. E ele carregava com eles algumas, da que ele carregava, ele deu 40% ao José. No caso, Júlio, né? Ao Júlio, ele deu um valor exato de 10 bolinhas. Cuidado, não são 10%, são 10 bolinhas, certo? Que ele havia um restado ali no bolso. Aí depois de dar as bolinhas a Júlio, ainda disse que o João, essa questão ficou um pouco esquisita, porque se ele deu o restante, como é que sobrou, né? Mas nós vamos trabalhar com o que a questão deu, porque ela não foi anulada por causa disso. Ainda diz que o João sobrou ainda com 38 bolinhas. Vamos pensar aqui. Quem usa aquela regrinha de 3, como eu disse, eu tenho que associar uma informação percentual e o valor dela em números absolutos. Então ele tinha 100% das bolinhas, que é o que a prova chamou de N. Dessas bolinhas ele deu 40% a José. Todas as bolinhas que sobram têm que representar quantos por cento? 60%. Concorda? Então, o que ele deu ao Júlio e o que ele tem em casa, juntando, tem que ter todas as bolinhas dele. Por isso que representa 60%. Por isso que aqui eu tenho aquela minha dupla de informações aqui, em relação às bolinhas. Por quê? Como eu tenho que ter todas as bolinhas dele, 10 que ele deu ao Júlio, com mais 38 que sobraram, é o que fecha as bolinhas. Então eu sei que nessa questão, 60% das bolinhas dele representam 48 bolinhas, que é 10 do Júlio e mais 38 que ele ainda achou. O que a prova pede? Eu vou levar a informação, galera, o que a prova te pede. A regra de 3 é para facilitar, diminuir teu cálculo. João ficou com isso. Pode afirmar que N está... Quem é N? N é o total de bolinhas. Então, se N é o total, eu vou trazer para cá o total em porcentagem. Ah, mas se ele pedisse as bolinhas que ele deu ao José, então se levava para a questão o percentual do José. É para isso que serve a regrinha de 3. Então, fazendo esse cálculo, nós já vamos fazendo hoje, né, algumas vezes. Então, N é o resultado de 100 vezes 48, dividido pelo que sobrou ali, que é 60. Ela logo esse zero com este zero. 48 dividido por 6 dá 8. Então sobrou 8 vezes 80. No caso, o Joãozinho ali, ele tinha 80 bolinhas, que é um valor compreendido entre 73 e 86. Beleza? Questãozinha tranquila 2024 aí para vocês, tá? Beleza pura? Então vamos lá. Preste atenção aqui. Aqui onde eu falo para vocês tem muita coisa com interpretação. A 24, só aqui, você que é concurseiro já sabe que está falando de passado. Mas se você ficou com dúvida, olha bem. A idade do meu filho, se eu estou falando a idade do meu filho, quem está falando é o pai, né? A idade do meu filho correspondia a 25% da idade que eu tinha.
Isso há 24 anos, ou seja, num passado de hoje, voltando 24 anos. A idade do meu filho, certo? Nos transformando nisso daqui a pouco. A idade do meu filho corresponde a 25% da idade que eu tinha, que é o pai, né, gente? Aqui é o pai e aqui é o filho. Então, a idade do filho é igual a 25 vezes 25% da idade que o pai tinha há 24 anos. Pois vamos transformar tudo isso, vou te mostrar um caminho menos tortuoso para você. Hoje, gente, a idade dele, isso aqui, lembra que você está estudando, quem está narrando isso é o pai. Ele tem que a idade dele, do filho, corresponde a 50% da que eu tenho. Hoje, então mais o que é que ele quer dizer? Hoje, a idade do filho hoje é igual a metade da idade do pai. Então, quando você começar aí, ó, vamos colocar aqui os tempos. Eu tenho aqui o passado, a idade passada, a idade hoje, e a idade no futuro. Vou te mostrar uma coisa bem menos complicada aqui. Se você sabe, se você me acompanha, eu bato muito nessa tecla de você saber o que a questão está te pedindo. Né? Aí aqui vai ter, você vai ver lá no final e tal, ele quer saber, né, se nenhum dos dois morrer até lá, a idade dele, a idade do filho, será igual a 60% da idade que eu terei daqui a exatos. Então, quando você olha as alternativas, é quanto tempo vai se passar para que essa informação ocorra. Você concorda com isso? Então, por que eu não começo por aqui? Vou chamar aqui hoje. A idade do pai é chamada de P. Como existe uma relação, e disse aqui, ó, hoje, a idade do meu filho é a metade da minha. Então, se hoje eu tenho P, o meu filho eu tenho P sobre 2. Concorda? Aí começa lá a questão, vamos voltar aqui no tempo. No passado, disse que é o quê? Há 24 anos. Vamos colocar só as idades. Se o do pai é P há 24 anos, a idade do pai é P menos 24. E a idade do filho é a idade que ele tem hoje, que é a metade, menos 24 anos. Normalmente, você vai fazer essa primeira relação, essa primeira equação aí. Mas como eu gosto de trabalhar muito com alternativa, principalmente quando eu vejo questões mais complexas, olha o que disse aqui, que nós deixamos aqui para o final. Se nenhum dos dois morrer, né? Hoje o pai tem P, o filho tem P sobre 2. Ele quer saber, né, daqui a quantos anos? Será 20 anos? Será 18 anos? A 10 anos? Por aí vai. A idade do filho será 60% da idade do pai. Se eu escrever isso aqui, só para a gente começar a visualizar, ele quer saber a idade do filho corresponde a 60%, olha bem, você pode simplificar e deve sempre que possível, vezes a idade do pai. Isso é válido para essas idades. Então, por que você não pega, ao invés de você chamar isso aqui de x daqui a x anos e ver essa relação, como ele está dizendo aqui, você não testa a letra A. A idade do pai hoje é P, daqui a 20 anos é P mais 20. A idade do filho é a metade, metade mais 20. E joga na relação que tem aqui. Ok? Eu vou, para a gente ganhar tempo, eu vou mostrar isso com a alternativa B. E em cima disso, te mostrar por que não iria dar certo na A. Então, quando eu for testar aqui, depois de ter testado a A, eu vou partir do princípio que a idade do pai aqui, nesse momento, no futuro, será P mais 18.
Quando a gente testa a alternativa, é a mesma coisa de montar as equações. E a alternativa certa é aquela que corrobora, que ratifica todas as informações do enunciado. Então, estou testando aqui. Então, testando a letra B, é daqui a exatos quantos anos. Aí, transformando isso aqui nesta informação, ele quer dizer que a idade do filho, né, daqui a 18 anos, nós estamos falando aqui, ó, a idade do filho é P sobre 2 mais 18. Corresponde 60%, vamos aqui dividir por 2, gente, vai dar 3 quintos da idade do pai daqui a 18 anos. Aí já vem uma coisa mais de base para você. Sabe que aqui é sobre 1, tem que tirar o MMC aqui, tal. O MMC aqui vai dar 10, dividido por 2 dá 5. 5P, mais 10 vezes 108 vezes 18 dá igual a 180, que é igual a 10 MMC, dividido por 5 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes P mais 18, ou seja, 6P mais 108. Por que 6, né, gente? 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 3, 6. 6 vezes P, 6 vezes 18. Uma equaçãozinha de primeiro grau, 6P menos 5P dá P. 180 menos 108, 72. Isso, testando a letra B, você vai ter a idade do pai, 72 anos. A idade do filho, a metade. Assim como você iria achar uma certa idade para o pai, testando há 20 anos. Beleza, aqui você já usou essa informação, que te levou a esta. Para que a B esteja correta, ela tem que me levar aquela informação em destaque lá no início, há 24 anos. Então você vai fazer as contas para ver se comprova. A letra B vai estar certa se essa informação dada aqui no início bater. Então vamos imaginar, se hoje eu descobrir que tem 72, há 24 anos, ou seja, eu tiro 24 anos aqui do pai, esse rapaz vai passar a ter 48 anos. E o filho, tirando 24 dele aqui, vai ter 12. A prova vai ver agora. O que diz que acontecia há 24 anos? A idade do meu filho, que eu estou vendo aqui, supostamente 12, é 25% da idade que eu tinha. Quanto é a idade que eu tinha, supostamente 48, né? Será que dá certo? Vamos calcular aqui 25%, nós já falamos sobre isso, né? É 1/4. Então, aqui é a prova se essas idades todas fecham. Então, 25% da minha idade, que supostamente aqui é 48, tem que dar a idade do meu filho. Se não der, aí eu passo para C. Então, quando eu pego aqui, já 25 dividido aqui por 25, então nós vamos ter 1 sobre 4. 25% é 1/4. E 1/4 de 48. E quanto é 1/4 de 48? Exatamente o que? 12 anos. 12 anos. Essa é a idade do baby com essas informações que nós testamos. Bate com a informação que a gente tem? Exatamente aqui, ó. Então, quando você observar, eu saí testando. Eu mostrei para os meus mentorados, montando a equação. É uma questão complexa, certo? Então, por que eu fui por aí? Por que eu vou estar montando duas equações, sistemas de equações para poder chegar a isso aí e provavelmente eu me perder no meio do caminho? Eu fui comprovando de trás para frente, gente. Só isso. Por quê? Porque eu tenho aqui supostas tempos futuros para isso. Então, eu fui acrescentando a idade e observando primeiro os 60%, depois voltando tudo isso. Beleza? Então, é um dos caminhos para vocês.
Então, show de bola, mais um presentinho aí para vocês. 7 questõezinhas de porcentagem para a FGV. Se inscrevam lá, tio Vevé tá junto aí sempre.